Gostaria de iniciar cumprimentando o senador Randolfo Rodrigues, o senador Teomário Mota e o senador João Capiberibe, três referências aqui do Senado Federal aqui para a defesa dos direitos indígenas, viu, gente? São três parlamentares exemplares e que nessa semana foram responsáveis por algumas vitórias que tivemos em relação ao projeto de lei 7735, o projeto da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. Eles foram grandes articuladores e que possibilitaram avanços e alguns reparos naquele texto horrível que veio da Câmara. Então, gostaria de cumprimentar em especial os senhores. A coerência, senadores, como sabemos, é talvez a maior virtude de um parlamentar. Infelizmente, vimos alguns parlamentares que, em seus discursos, saúdam os direitos indígenas, mas, na prática, acabaram votando contrariamente, inclusive ao termo povos indígenas, durante essa semana. Sabem do que eu estou falando. Gostaria também de cumprimentar as organizações de apoio aos povos indígenas, as organizações indígenas, essas sim protagonistas, e devem ser autônomas e protagonistas sempre, e as lideranças indígenas. Quero dizer que é uma grandíssima honra estar aqui compartilhando esse espaço com os senhores, com as lideranças indígenas, detentoras de uma sabedoria ímpar, muito além da sabedoria nossa, ocidental, e de uma visão diferenciada de mundo. Gostaria de iniciar a nossa reflexão, lembrando que a Constituição Federal Brasileira, ela representou o grande marco de transição do regime de exceção ditatorial, o regime genocida dos povos indígenas, para o Estado Democrático de Direito, que estabeleceu um novo modo do Estado se relacionar com os povos indígenas. Nesse sentido, talvez o grande êxito da Constituição Federal, a Constituição chamada de Constituição Democrática, Constituição Cidadã, tenha sido a garantia dos direitos fundamentais do cidadão e de toda a sociedade brasileira. Direitos esses que são considerados os valores máximos da Constituição e do Estado e, por isso, são os pilares da democracia. Sem os direitos, a democracia cai. Não é por outro motivo, senador Teomário. O senhor sabe muito bem que esses direitos não podem ser violados de nenhuma forma. Eles estão petrificados na Constituição Federal como cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Tais direitos fundamentais, que são imutáveis, eles ganham ainda mais importância quando se trata de proteger os direitos de minorias brasileiras, como os povos indígenas do Brasil. Pois nem mesmo o interesse público e nem mesmo o interesse da maioria é capaz de reduzir esses direitos ou de violar esses direitos. Qualquer ameaça de retrocesso aos direitos dos povos indígenas é, com certeza, inconstitucional. Nesse sentido, o presidente da FUNAI lembrou muito bem o artigo 231, citado por diversos outros colaboradores dessa sessão especial, os direitos dos povos indígenas, que compreendem a sua organização social, os seus costumes, as suas línguas, as suas crenças, as suas tradições, mas principalmente os direitos originários, e quero sublinhar originários, sobre as suas terras. Agora, por que esse direito à terra é tão importante para os povos indígenas? Bem, as terras indígenas são essenciais para a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Não haverá povos indígenas se não forem garantidos os seus direitos às suas terras. E é essa a relevância do direito fundamental instituído no artigo 231 da Constituição Federal. Agora, as terras indígenas, elas são importantes apenas aos povos indígenas? A resposta a essa pergunta é negativa, senadores. Gostaria de lembrar que recentes estudos científicos comprovam que as terras indígenas exercem um papel fundamental e essencial para a sobrevivência de todo o planeta,
dos recursos hídricos brasileiros, hoje em falta, hoje escassos, e para o equilíbrio climático e equilíbrio ecológico do planeta. Então, se a proteção dos direitos indígenas não será feita em seu próprio benefício, que então seja em benefício da própria comunidade mundial. Infelizmente, tais direitos encontram-se gravemente ameaçados, como sabemos e como já foi colocado aqui. E, portanto, o próprio Estado democrático brasileiro encontra-se ameaçado. Primeiro, no âmbito do legislativo, são diversas as propostas tendentes a reduzir ou abolir direitos constitucionais indígenas. A evidência, a PEC 215, que trata não apenas de terras indígenas, mas também de territórios quilombolas e unidades de conservação da natureza, aquelas áreas mais essenciais para a garantia do equilíbrio ecológico planetário. Além disso, visa possibilitar que atividades de altíssimo impacto socioambiental possam ser realizadas dentro dessas terras indígenas. Imaginem só, mineração em terra indígena, empreendimentos hidrelétricos em terra indígena, agronegócio em terra indígena, chegam até a prever arrendamento de terra indígena com um produtor rural. Para se ver a que ponto se chega, um absurdo absolutamente inconstitucional essa PEC 215. Mas ela não está sozinha. Está tramitando também o projeto de lei 1610, que trata da mineração em terra indígena. Então, são interesses privados dos financiadores de campanha de alguns parlamentares que estão sendo levados a cabo no Congresso Nacional, e é preciso impedir isso. Mas não é apenas o Poder Legislativo que vem cometendo graves ameaças aos direitos indígenas. O próprio Poder Executivo, com a já mencionada Portaria 303, e principalmente com a paralisação, já há diversos anos, da demarcação de terras indígenas, tal cenário configura uma grave ameaça aos povos indígenas do Brasil. Quero ressaltar também a infelicidade do Supremo Tribunal Federal, principalmente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que em 4 decisões recentes estabeleceu uma interpretação altamente restritiva dos direitos fundamentais dos povos indígenas, quando isso viola a própria orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os direitos fundamentais devem ser interpretados de maneira ampliativa sempre, principalmente quando se trata de minorias. Então, esse cenário que está desenhado é bastante preocupante, senador, e eu gostaria aqui de ressaltar a importância de parlamentares como Vossas Excelências para a efetivação da democracia e da garantia dos direitos fundamentais, pilares dessa democracia. É preciso respeitar e efetivar os direitos e garantias fundamentais constitucionais das minorias, com especial atenção aos povos originários indígenas do Brasil, que tanto sofreram durante a história, principalmente, inclusive a história recente brasileira. É preciso respeitar o pacto, o acordo de paz que foi feito em 1988, que estabeleceu a nova relação do Estado com os povos indígenas, independente de interesse partidário. Ou respeitamos esses direitos constitucionais dos povos indígenas, ou podemos dar adeus ao Estado democrático de direito, pela Constituição Federal, pelos direitos fundamentais, contra a PEC 215. Parabéns a todos por essa luta e parabéns ao dia de hoje e a todos os dias dos povos indígenas. Muito obrigado.